Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho aqui pela TVI. Olha, antes de entrarmos aqui para o estúdio, nós batemos um papo ali com meu querido amigo Charles e dentre os muitos assuntos, travamos, eu perguntei para ele, rapaz, bota uma pauta aí, viu? O que é que eu vou poder falar no programa? Porque eventualmente isso acontece, às vezes eu chego no estúdio aqui, sem uma formalização do que será a edição e como eu leio muito, né, acabo tendo uma facilidade de memorização e de abordagem, uma ocorrência, de um acontecimento. E aí eu sempre pergunto, um assunto legal aí e tal. E a gente conversando e chegamos à conclusão das questões religiosas, bíblicas, no conceito do bom senso. Então hoje eu vou aproveitar o início da edição desse programa para falar sobre a questão do bom senso. E é claro que eu vou estar falando sobre coisas que nos atingem, coisas que estão relacionadas a todos nós indistintamente. Porque eu conheço pessoas que são assim de uma capacidade extraordinária de discernimento, de inteligência, mas que não são letradas. São pessoas semi-analfabetas, às vezes até analfabetas, mas que têm um bom senso extraordinário no dia a dia, em seus afazeres, suas falas, suas ideias. São pessoas humildes, pessoas simples. Mas também eu conheço pessoas que são letradas, pessoas que são médicas, advogadas, algumas pessoas famosas, de uma arrogância extraordinária, de uma prepotência, de um comportamento abusivo no tratar com outras pessoas. Conheço pessoas muito ricas, mas que são pobres de espírito. Conheço pessoas, sabe, que não têm dificuldade de bens materiais, de recursos financeiros. São pessoas bem aquinhoadas, pessoas que prosperaram, que conseguiram recursos que a tranquilizaria na questão da subsistência. Mas que são pessoas prosa ruim, pessoas que não têm conteúdo no que fala, no que pensa. São pessoas que, por alguma razão, conseguiram sucesso financeiro, mas que se perderam nos conceitos da humanização, nessa sinergia necessária que nós temos que ter com as pessoas, com outras pessoas. Então o bom senso é de uma necessidade extraordinária para todas as pessoas. Porque o bom senso significa que você vai agir e vai falar sem magoar, sem prejudicar, sem atrapalhar a vida de ninguém. Porque você vai agir com bom senso. Né? Quem tem bom senso não precisa nem sequer se pautar pela Bíblia ou ter rigidez no respeito ao Código Penal. Quem tem bom senso não precisa de polícia, não precisa de absolutamente nada, porque vai agir com bom senso. Uma das situações que nós aqui conversávamos é a respeito da falta de bom senso no trânsito. E eu já passei por algumas situações que me fez recordar de circunstâncias que foram dramáticas, quase que trágicas. Porque as pessoas são intolerantes. Muitas pessoas são intolerantes no trânsito, não tem bom senso. Às vezes é ultrapassado de maneira negligente, às vezes de uma freada rápida ali no fundo de um veículo que causa até a colisão, às vezes um xingamento, não age com bom senso. Né? Às vezes o semáforo abre e em questão de 2 segundos, 3 segundos já está ali buzinando para a pessoa que está na frente, às vezes até passando mal. Então o bom senso, ele tem muito a ver com o comportamento humano das pessoas. Quem tem bom senso não rouba, quem tem bom senso não adúltera, quem tem bom senso não assalta, não mata, não xinga, não abusa o vizinho, não perturba a pessoa que está do lado no transporte coletivo urbano, não negligencia na condução de um veículo, de uma moto. Quem tem bom senso busca se cercar das coisas que são proveitosas e que vão ampará-los na eventualidade de uma necessidade. Quem tem bom senso sabe falar as palavras exatas para agradar.
para gerar autoestima em quem está ouvindo. Quem tem bom senso não cobiça aquilo que não te pertence. O sujeito é casado, mas está de olho na esposa do amigo, do vizinho. Isso não é ter bom senso. O cidadão tem uma casa, mas está de olho na casa do vizinho. Ele quer uma coisa melhor, maior. Isso não é de bom senso. O cidadão tem uma moto, mas porque o irmão, o primo, o vizinho, o tio, o colega tem um carro, ele quer ter um carro sem ter condições. Isso não é de bom senso. Então o bom senso é um tipo de comportamento cuja conclusão é de harmonia com o coletivo. As pessoas não vão chegar num lugar público para ficar falando alto, gritando, com comportamento obsceno. Isso não é de bom senso. Então o bom senso ele transcende tudo o que você imaginar de dogmas, de regras, de religião, de fé, de crença, de posicionamento ideológico. O bom senso está acima de tudo isso aí. Porque o bom senso muitas vezes vem de berço. Porque de berço a gente já viu muitos médicos e advogados cometerem crimes. Mas ao mesmo tempo de berço, a gente viu pessoas não letradas terem comportamento civilizado, comportamento humano. Então o bom senso está acima de tudo. Teve bom senso, está bem. Teve bom senso, com certeza absoluta, o resultado será de felicidade. Mesmo quando a pessoa, agindo de bom senso, é vítima de uma injustiça. Ele fez a parte dele. A outra parte é que não teve bom senso. Agora imagine se aquela pessoa que foi vítima de alguém com contrassenso, alguém que não soube se comportar como cidadão, se também tivesse esse tipo de conduta. Aí aquele problema teria uma dimensão muito maior, com consequências, quem sabe até fatídicas. Então o bom senso se resume em tudo. Porque a gente se habituou ao que é tido como normal na sociedade, né? Eu esporadicamente tenho visto essa questão do feminicídio. E ontem ocorreu uma situação que me chamou a atenção, e eu conversando com minha esposa sobre essa situação, que foi de um feminicídio. Eu falei com ela, olha, há 2, 3 décadas atrás, os advogados de defesa dos matadores de esposas, amantes, namoradas, eles alegavam a questão de matar por amor. E eu falei para ela, não existe esse tipo de álibi. Ele está fora da realidade, não é de bom senso. Porque quem efetivamente ama não mata. Não tem motivo nenhum para um homem matar uma mulher alegando que foi por amor. Porque amor tem outra vertente. Amor, ele é uma coisa tão profunda que é capaz do homem se deparar numa situação de infidelidade da esposa e simplesmente fechar a porta e ir embora. Procurar outro rumo. Porque se a esposa estava ali com outro homem é porque com ele não estava legal, não estava feliz com ele. Então quando se age por paixão, o desfecho daquilo é de assassinato. A possessividade de quem é apaixonado é tão grande que aquele é um ato imperdoável. Ele vai ter que matar a mulher, às vezes mata a mulher e o amante, às vezes mata a mulher e o amante se mata. Isso tudo não tem nada a ver com amor, muito pelo contrário. Isso é resultado de muito ódio, de muita raiva, que são oriundos da possessividade. Possessividade e paixão estão conexas. Mas o amor não. O amor não tem apego. O amor não tem esse sentimento de posse. Porque quem ama verdadeiramente quer que a outra parte seja feliz, ainda que essa pessoa que está amando acabe sendo sacrificada nessa relação. Porque o amor transcende. O amor está acima de qualquer concepção ideológica. O amor é muito maior do que tudo isso que a gente pode imaginar de valores e de virtudes morais. O amor, ele é profundo. A paixão é circunstancial. Embora eu não seja estudioso do assunto, eu creio que a paixão tem um período, né? Tem uma periodicidade, um prazo de validade.
Porque muito dificilmente as pessoas conseguem manter uma paixão por alguém por muito tempo. Porque paixão está ligada a questões materiais e sexuais. A paixão não tem absolutamente nada a ver com sentimentos profundos. Aquela coisa de você gostar muito impactantemente de alguém, a ponto de querer ver a pessoa feliz sob qualquer contexto. A paixão não tem essas virtudes. Paixão é uma coisa muito egoísta. Paixão é de uma capacidade extraordinária de querer impor, né? A paixão é predadora. A paixão é insana. E é por isso que o desfecho das paixões, quando ocorrem, por exemplo, adultério, é de feminicídio. Então, nessas atribuições que eles recorrem para justificar o assassinato de uma adúltera, não combina com os fatos, né? Porque não tem nada a ver, não sabe? Poxa, a pessoa que ama não faz esse tipo de desfecho, não mata. Mata quem tem paixão. E aí, às vezes o cidadão está ali casado há 20, 30 anos com uma mulher, conheceu a mulher aos 20 anos, a mulher está com 50, e de repente aparece uma mulher de 20 na vida dele. Às vezes até uma prostituta. E ele se apaixona pela prostituta porque a prostituta vai dar para ele um resultado da libido, ou de libido, muito superior àquilo que já vem habitualmente tendo com a esposa. Que por estar ali com 3 décadas com a mulher, a química não é a mesma, porque é natural isso. Porque nas relações conjugais existem os graus de envolvimento. Chega um momento em que o sexo deixa de ser a prioridade, porque existem outras virtudes nessa correlação, né? A pessoa quando ama, né, numa relação conjugal, as coisas têm muito a ver com essa coisa da libido, mas também da coisa da família, né, das virtudes, das coisas religiosas, sociais. Então todo esse ingrediente faz com que aquela relação que foi forjada por amor perdure por 20, 30, 50, 60, 80 anos. Nós sabemos de casais que estão aí juntos há 60, 50, 70, 80 anos. Isso é fato, porque o amor motiva, né? A paixão não. Então o sujeito larga a esposa com quem já convivia 30 anos para viver com uma quenga, com uma prostituta. Essa relação não dura mais do que 3 anos. Essa relação 3 anos depois vai estar tão intempestiva, tão descontrolada, desarmoniosa, que o sujeito vai ter saudade da relação que tinha com a mulher com quem convivia há 30 anos. Mesmo que ele não queira mais voltar. Mas ele vai botar os 2 pratos na balança e vai ver que aquela nova relação dele, sabe, não está pesando tanto quanto nos valores que são humanos. Porque a paixão é 3 anos no máximo, não passa de 3 anos. É uma química, né? É uma química. A gente se apaixona pelo que vê. Mas chega um momento que o que você vê já não lhe empolga, já não causa mais adrenalina. Quem é homem sabe do que eu estou dizendo. Eu acho que o gênero feminino também passa por isso. Aquela coisa exacerbada do libido, aquela coisa que você tem como motivação física, com o tempo vai tendo outras coisas a serem agregadas, né? Você está numa relação porque você viu a mulher, gostou da mulher, gostou do corpo da mulher, gostou do sorriso da mulher, gostou da forma charmosa com que ela vive, né? Do andar, do sorriso, dos cabelos, enfim, da simetria física. Gostou da mulher pelo que viu, né? E se apaixonou pela mulher. Mas com o tempo essa paixão inicial se transforma no amor, porque há uma sinergia muito profunda no casal. E aquilo ali vai perdurar por muitos anos. Mas se a coisa foi só de paixão, sabe? Não vai durar. Não vai durar porque é fantasioso isso, viu? Não tem sedimentação, sabe, lá do coração, não tem. Não há sentimento. O que ali é desejo físico, que com o tempo, sabe, que eu digo sempre que a libido é como uma pilha de rádio. Com o tempo ela vai se esgotando, vai se esgotando. E aí o homem é preciso fazer tratamento, né, para reposição hormonal, a mulher a mesma coisa. Mas vai chegar um tempo que nem essas reposições vão mais resolver o problema. Não há mais química, não há mais energia
para sustentar uma relação forjada pela paixão. Mas na situação do amor, o bom senso diz que quando acaba tudo isso, quando não há mais libido, quando não há mais energia física, quando não há mais condição de fazer aquilo que fazia há 30 anos atrás, aí vem a questão da atenção, do cuidar, do respeito, da harmonia da convivência. Não é que a pessoa passe a ser uma cuidadora naquela relação. É que há ali um compartilhamento de experiência de vida. Estão ali há 20, 30, 40, 50 anos. Um conhece perfeitamente toda a realidade do outro. Sabe como senta, como deita. Sabe suas particularidades. Há uma cumplicidade nessa relação. Então nada destrói isso. Nada destrói o que é feito por amor e com amor. Nada. Sabe? E ainda quando surgem as paixões vão acabar, mas o amor vai prevalecer. Então, a questão do bom senso, a questão da paixão e do amor, são realidades intrínsecas a todos nós. Nós já vivemos isso e quem não viveu, viverá, sabe? Porque faz parte da vida humana, né? Sentimentos, o cérebro é uma máquina extremamente complexa. Tem gente que gosta do Flamengo, tem gente que não gosta do Flamengo. Tem gente que gosta da esquerda e outros gostam da direita. Tem gente que se apaixona por uma coisa que não nos diz absolutamente nada, seja no bem material, seja no bem físico, enfim. Tudo isso o cérebro propicia, né? É um DNA específico de cada indivíduo. Cada pessoa tem seus sentimentos. O que você gosta pode ser uma coisa detestada por quem está próximo de você. Isso é em tudo, até no alimento. A minha esposa gosta de jiló e de maxixe. Eu abomino, né? Eu até digo para ela, não é que eu não comeria, porque os chineses estão comendo barata, estão comendo rato. No desespero, a gente se apega ao que há disponível. Mas se tiver ovos para fritar, se tiver farinha para fazer uma farofa, é claro que eu vou dispensar o jiló e o maxixe. É óbvio. E a minha mulher adora. É assim também nas cores. Tem gente que gosta do azul, tem que gosta do verde, né? Mas certa feita uma pessoa pintou a fachada da residência dele aqui no Alto Marrom de preto. E eu nunca até então tinha visto uma casa pintada de preto. Eu já vi boate pintada de preto, boutique, algumas lojas as pessoas pintam, né, de preto, tanto interna como externamente. Mas um imóvel residencial foi a primeira vez que eu vi isso, tem uns 20 anos, sabe? E eu fiquei atônito. Falei, interessante, preto. Eu nunca tinha visto antes uma casa pintada em sua fachada de preto. Aí alguém foi me explicar que o filho morava mãe e filho na residência e o filho era dark. Essa coisa aí, dessas ideologias fúnebres. Esse povo que acredita nas coisas da metafísica transcendental, zen, essas coisas meio difícil da gente compreender como lógica, mas eles aceitam isso e convivem com isso e estabelecem quando são predadores, quando são os dominadores das circunstâncias. E isso foi o que aconteceu. Eu achei estranho isso. Então tem gente que gosta de preto. Tem gente que não passa. Eu tinha um amigo chamado Humberto Campos, advogado, que eu morava na rua do cemitério, no Campo Santo ali, né? E ele, quando ia me visitar, ele fazia uma volta enorme para não passar pelo muro do cemitério. A mesma coisa aconteceu com o advogado Hamilton Gomes. Quando ia me visitar em minha residência, ele também fazia fazia um percurso muito mais longo, só para não passar por de frente do cemitério. Tem gente que não quer chegar no muro do cemitério, imagina entrar no cemitério. Agora, recentemente eu fui no sepultamento de um jovem e o irmão me pediu para representá-lo e discursar em nome dele, porque ele não entra no cemitério. Olha que coisa estranha, né? Estranha, não diria absurdo, mas uma coisa anormal. Então, tudo isso tem a ver com questão de bom senso e contrassenso. Nós vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, recentemente a Câmara Municipal de Itabuna promoveu, através do vereador Zé Alberto, uma sessão especial sobre empreendedorismo. Eu participei. E naquele momento eu abordei uma questão que eu achei importante, mas que até então não havia sido comentado lá. A minha participação já foi quase uma das últimas. Eu falei que você não pode falar sobre empreendedorismo, empregabilidade, mercado de trabalho, geração de emprego e renda, contando somente com as questões triviais. Essas que a gente já sabe, de incentivos fiscais do governo, industrialização de um município, fomento através de políticas públicas para o comércio, o setor de serviços, enfim, o agronegócio, porque isso já é conhecido. São práticas em que você não se surpreende com o que vai ser debatido ali. Nada de novo. Assim como foi em Itabuna, podia ser em qualquer um dos 5.570 municípios, porque a retórica é a mesma. E quando eu falo retórica, é que parece que as coisas são feitas somente para dar uma impressão de que alguma coisa está sendo feita. Eu falei, não se pode falar sobre essas questões sem duas situações, que é a questão da capacitação para o operador daquilo que virá para o mercado de trabalho, com o alinhamento ao associativismo e cooperativismo. E eu citei Gramado no Rio Grande do Sul. Já abordei esse assunto aqui anteriormente, mas Gramado é uma cidade pouco maior do que São Caetano e a Califórnia, que são 2 bairros aqui de Itabuna. Uma cidade relativamente pequena, mas muito bem organizada, onde metade da população tem atividade ligada ao cacau, tanto que Gramado é a capital nacional do chocolate sem produzir cacau. Lá tem uma fazendazinha pequena, agora de 2 ou 3 hectares, que é mais como se fosse um museu, alguma coisa assim, uma galeria para mostrar como é o pé de cacau, mas não vinga, porque lá o clima é muito frio, lá não tem, quando é verão, né, o aparato do sombreamento que é necessário para que o cacau vingue, as amêndoas, né, aconteçam. Então, lá ele não tem nada, absolutamente nada. Porque o cacau que eles produzem, ou melhor, o cacau que eles usam para produzir o chocolate é importado daqui da região, do Espírito Santo, do Pará, do Amazonas, porque eles não produzem o cacau. E aí eu falei, eles fazem isso lá através do cooperativismo. É uma coisa que campeia na cidade, em todo o município. Né? Lá eles têm shopping do cacau, lá eles têm tudo ligado ao cacau, sem ter o cacau. E nós temos o cacau. Nós temos a produção da embalagem do cacau. Nós temos indústria aqui na região que produz a embalagem, sobretudo artesanal. Nós temos o leite.
Nós somos uma região onde o leite também é bem produzido. E nós temos a mão de obra. Nós temos o conhecimento, sabe, centenário do manejo do cacau. Lá ele não tem nada disso. Então por que aqui Gramado é a capital nacional do chocolate e nós não? Porque nem fábrica de chocolate praticamente nós temos. Nós tínhamos uma grande fábrica de chocolate, não temos mais, ela fechou. E nós temos umas 2 ou 3 fábricas pequenas de chocolate. Mas não temos a realidade da produção do chocolate como vetor para o mercado de trabalho. Nós não temos. E precisamos ter. E aí eu falei isso lá. Não se pode falar na questão da geração de emprego sem um modal, sem uma diferença do que foi feito até agora. E nunca houve uma preocupação. Até em Bicaré eles fizeram a fábrica de cacau, anunciaram para 500 empregados e tal. Eu fui com o companheiro, com o parceiro de imprensa, Walter Machado, visitar, porque nós achamos difícil naquele, porque nós tínhamos visto a fábrica de foto, e eu falei, como é que vão abrigar 500 pessoas num ambiente desse? Quase um galpão pequeno, né? Tem alguma coisa estranha. Aí decidimos. Eu e Walter Machado fomos lá na fábrica de chocolate. Só tinha 7 trabalhadores. Porque era governo do PT, né? O PT, ele bota coisa assim, sabe? Sabe aquela propaganda enganosa? Constrói uma coisa gigantesca, mas quando você vai ver, tem que ser por binóculo, por lupa. Foi isso que aconteceu. Mas mesmo assim tinha lá a fábrica do cacau, que é uma cooperativa, que poderia ter 500 pessoas, não naquele ambiente pequeno. Então o que faltam são políticas públicas para explorar o cacau como produtor do chocolate e nós tornarmos Itabuna ou Ilhéus, ou qualquer cidade da região, ou quem sabe a região, como referência mundial do cacau. Até porque a Suíça é referenciada no mundo inteiro como o melhor cacau do mundo sem produzir cacau. O melhor chocolate sem produzir cacau. O chocolate suíço é famosíssimo no mundo inteiro. Até porque a Nestlé é de lá. Mas eles não produzem cacau. Não existe pé de cacau na Suíça. O cacau existe aqui no Brasil, sobretudo no Pará, na Bahia, no Espírito Santo, na Amazonas. O cacau está aí. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo. Está voltando agora uma produção que está animando a região, a despeito do crime da vassoura de bruxa, impune até hoje, praticado por uma corja de vagabundos filiados ao PT, segundo denúncia da própria Polícia Federal. Então, ou a gente para debater essa questão da empregabilidade, da geração de emprego e renda, recorrendo ao que é factível, ou a gente vai sempre discutir porque o comércio precisa de incentivos fiscais, porque o Estado tem que viabilizar a implantação de indústria no município, porque o lojista tem que oferecer preços menores para captar compradores de outros municípios e estados, enfim, isso é retórico. Isso sempre vai ser discutido, porque sempre foi debatido anteriormente e sempre o será. Mas surgirem com ideias novas é o que tem que haver. Ou a gente passa a entender que o mercado de trabalho requer inovações. E agora, com o advento da venda através dos correios, da internet, as coisas estão piores. Eu tenho um amigo chamado Dato, que há mais de 3 décadas tinha uma loja de móveis. Ele vendia geladeira, sofá, fogão, ele vendia tudo isso aí. Ele fechou a loja. E eu perguntei o que foi que houve, meu amigo. Vai se aposentar? Não quer mais saber trabalhar? Ele falou, não, Val, aposentado já estou. Mas a questão não foi essa. É que a minha loja virou tipo uma galeria de arte. As pessoas entravam para ver as coisas bonitas. Mas na hora de comprar era através do Mercado Livre, através da internet. Porque não sei o que é que eles fazem, que eles conseguem vender mais barato do que o comerciante local, né? Você compra um aparelho, é interessante. Eu comprei, eu fui a São Paulo, e isso há uns 6, 5 meses atrás, fui fazer um curso lá em São Paulo, e lá eu acabei comprando um brinquedo para o meu neto,
comprei brinquedo para meus 2 netos. Mas esse brinquedo específico, eu já tinha comprado anteriormente aqui. Era um helicóptero movido a controle remoto, né? Você ligava ali, ele voava. Pá, pá. Eu comprei por R$ 120 há uns 5, 6 anos atrás. Uns 5, 6 anos. Comprei por R$ 120. Agora, recentemente em São Paulo, esse mesmo helicóptero eu vi por R$ 70. Menos da metade do preço. Foi 150, né? E agora é 70. Na internet estava 65. Olha só que coisa. Então, se você está na sua cidade, onde aquele equipamento é vendido por 150 e você pode comprar por 70, 75, 20, você vai comprar por onde? Você vai comprar na loja porque é da sua cidade, dá emprego, gera impostos, ou você vai comprar via internet? A cidade não ganha nada com aquilo. Mas você vai querer se beneficiar de uma oportunidade. Então é preciso que nós tenhamos no nosso local residencial vantagens para que o trabalhador permaneça ali, não tenha que ter uma realidade como a de Boiarema, onde mais de 8.000 pessoas se deslocaram a Brusque, em Santa Catarina, porque Boiarema, infelizmente, né, decaiu bastante. Itabuna perdeu nos últimos 12 anos 18.000 pessoas. E essas pessoas foram para onde? Porque a crise é nacional. Foram para onde as oportunidades estão surgindo. Porque embora nós de fato estejamos numa crise de ovos a R$ 30, de café a R$ 20, mas existem lugares onde a produção do café faz com que ele ali seja vendido por 10, por 15. Eu estou citando mais como metáfora. Então, se aqui a coisa está ruim, aqui mesmo no estado da Bahia, deve ter alguma cidade, algum município, onde a sua realidade laboral esteja melhor adaptável. Então você vai para lá. Foi o que aconteceu com o povo de Boiarema. O povo de Boiarema acabou indo, estando lá em Brusque, em Santa Catarina, né, no êxodo já ocorrido, né, historicamente do nordestino, indo para, por exemplo, São Paulo. Porque quando a crise afeta aquele local, infelizmente a única saída, já que não muda a realidade, é se mudar da cidade. E isso tem ocorrido muito. Então, é preciso que nesses debates que acontecem, envolvendo vereadores, criadores de leis, o Poder Executivo com prefeitos que têm a caneta e determinam o que é que deve efetivamente ser realizado para que as pessoas tenham emprego e renda, tem que estar imbuído de uma realidade, não de retórica. Não que eu queira aqui desmerecer a iniciativa do Zé Alberto. Pelo menos ele propiciou, né, uma discussão sobre o assunto. E na discussão, além de mim, outras pessoas também, né, acabaram dando, né, algumas sugestões que eu considerei bem pertinentes. Então é importante que nós discutamos, né? Porque é melhor a gente debater coisas, mesmo no contexto da retórica, porque em água mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, do que não fazer nada, do que ficar calado. Pelo menos ali a gente tem a oportunidade de ouvir alguma coisa, de falar alguma coisa que mais cedo ou mais tarde vai fazer um diferencial daquela realidade. Então eu espero que, com a minha participação e com o reflexo, a reflexão que vai ter que ser feita sobre o conteúdo do que eu e outras pessoas falamos, que dali surjam realmente coisas que possam serem viabilizadas, né, no protagonismo da geração do emprego e renda. Que nós possamos dar para a nossa juventude a esperança de que se a coisa hoje está ruim, amanhã poderá melhorar. O que não pode é a gente ter essa sensação de que nós estamos comendo vidro, mas que logo nem vidro a gente vai ter para comer. Porque aí sim é que resulta em baixa estima, né, nas pessoas realmente não quererem mais fazer nada, e da cidade não prosperar. A gente prospera na medida em que a gente é oxigenado com novas ideias. Porque de velhas ideias que não saem do papel, nós estamos cansados. Nós vamos a um breve intervalo, a coisa muito rápida, é um pé lá e um pé cá.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, um assunto que eu também quero abordar no programa de hoje é a questão das viagens de Lula e Janja. Menino, como esse casal viaja, hein? Vieram recentemente do Japão. Parece até que o Lula falou assim: eu vou ser eleito, mas quem vai governar é Fernando Haddad. Sangue de Cristo tem poder, está amarrado em nome do Senhor, cruz credo. Cidadão, ministro da Economia, que ele mesmo declarou ter feito somente 2 meses de economia e só passou porque pescou. É essa gente que o Brasil está entregue. Mas essas viagens de Lula e Janja já estão enchendo o saco, porque são viagens turísticas. E eles nunca viajam sozinhos. Sempre vão com eles dezenas de outros políticos. Agora mesmo foi Jacques Wagner. O que é que Jacques Wagner vai fazendo no Japão? Um senador medíocre, inútil, parasita, sem nenhuma serventia para os interesses nacionais e baianos. Estava sem fazer nada aqui, como é habitual, e decidiu integrar-se à comitiva. Foi lá para o Japão com Lula e consigo também foram alguns deputados estaduais, federais, a maioria absoluta do PT ou dos seus pendulicalhos, como PCdoB e PSB, esses partidozinhos, sabe, insignificantes, mas que servem como lacaios, né, e puxadinho do PT. Aí foram eles lá para o Japão, como foram para a Inglaterra, como foram para Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, estão viajando o mundo inteiro, sabe? Só curtindo com o dinheiro público. Viagens caríssimas. Essa Janja, eu nunca vi uma primeira-dama tão ridícula na concepção do comportamento quanto essa cidadã. O despautério dessa senhora é tão grande que ela se dirigiu ao homem mais poderoso e rico do mundo no que diz respeito ao empresariado, que é o Elon Musk, com palavrões, mandando o cara ir para aquele lugar. Quer dizer, isso é comportamento de uma mulher que deve ser exemplo da família, exemplo do gênero feminino de um país poderoso e populoso como o Brasil. Isso é coisa de mulher inexpressiva, de mulher dispensável. Isso é uma coisa tão inconcebível, tão ridícula, que não serve sequer para uma mulher qualquer. Quando eu falo mulher qualquer, dá para entender, né? Mas, sobretudo, para uma primeira-dama, que tem que ter um comportamento exemplar. Olha as primeiras damas que nós tivemos. Todas mulheres de fino trato, de respeitabilidade, do usar da palavra com decência, com honestidade, com seriedade. Mas o Brasil atualmente está com uma primeira-dama que nos envergonha. Eu tenho familiares que moram em diversos países. Eles falam que o Brasil tem uma imagem extremamente negativa, mas quando fala em Janja, é o cúmulo do absurdo. As pessoas não entendem
né? Como é que o Brasil tem uma primeira-dama daquele nível tão, tão baixo, cara, nas suas palavras, no seu comportamento? Será que Lula está ficando doido de não enxergar aquilo? Será que entre os bajuladores de Lula não aparece pelo menos um para falar: rapaz, manda essa mulher ficar em casa, manda essa mulher ir para a China, cara, manda ela passar lá 4 anos na China? Mesmo que você vai lá todo mês visitar ela, mas tira essa mulher do cenário, que essa mulher tá maculando a imagem do país, cara. Se lá fora estão fazendo a imagem da mulher brasileira, temos como parâmetro a Janja, a imagem nossa é extremamente negativa. Extremamente sórdida. Não dá pra gente, sabe? E o que eu tô vendo aqui não é desrespeito não, viu? É ela que não se respeita. É a primeira dama que não tá se respeitando. Eu nunca vi na história desse país, nunca vi. Eu tenho 63 anos. Eu sou um cara que eu leio bastante. Eu nunca vi uma só situação de uma primeira-dama usar de palavrão no meio público, ainda que se dirigindo à pessoa da própria família ou do vínculo. Pois essa gente se dirige ao Elon Musk, que é o empresário mais rico do mundo, em termos, sabe, de achincalhamento, palavrões baixos, coisa que você só vê em prostíbulo. Pois essa mulher se dirigiu a esse homem, você precisa ver as expressões que essa mulher usa, sabe? E depois os milhões e milhões. Rapaz, ela fez um festival de música onde foram investidos mais de 60 milhões de reais do povo público, quer dizer, do povo brasileiro. Quer dizer, por que uma mulher quer fazer festival? Uma mulher, primeira-dama do país, o que tem a ver ela promover um festival de música? Ou então lá um bocado de maconheiro, chincheiro, a maioria de gente inexpressiva, gente nojenta, como exemplo de comportamento para a juventude. Rapaz, um festival que tem uma tal de Anitta. Olha os lixos, olha os excrementos que eu vou falar da musicalidade atual. Anitta, dá nojo ouvir aquela mulher. Um tal de Pablo Vittar, que eu nem sei se é homem, se é mulher, ou se é viado. É um lixo aquela porcaria. Quem mais? Tem umas coisas aí que não dá para entender, cara. Não dá para entender. Como é que se gasta milhões de reais para contratar esses excrementos da musicalidade brasileira? Dinheiro público, sabe? Para essas porcarias irem para lá fazer apologia. Às vezes até a maconha, que alguns até pleiteiam aí a liberação da maconha, que é outra coisa nojenta, até para se debater. Então não dá para entender uma primeira-dama desse nível. Quem tem Janja como primeira-dama tem que esconder o fato de ser do país. Se eu for um dia visitar esses parentes meus, eu vou fazer questão de não dizer que sou brasileiro. Porque eu vou, do Brasil de Janja! Já vai ser ridículo. Mas vamos a um breve intervalo, é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente.
Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, eu quero encerrar o programa de hoje abordando uma questão que é recorrente, né, na maioria dos nossos programas e na imprensa, que é a questão da insegurança pública. Às vezes a gente acha que a violência se resume àquilo que a gente está lendo, vendo, assistindo, de assassinato, de assalto, roubo, estupro, mas vai muito além, né, dessa dramática realidade, porque a violência tem muito a ver com outras questões, e aqui eu vou citar, por exemplo, a prosperidade de uma cidade. Qual é o empresário, qual é o industrial, qual é o empreendedor que vai querer implantar o seu estabelecimento empresarial, comercial, industrial numa cidade onde a violência chega ao nível das pessoas não poderem transitarem livremente e terem cuidado de onde moram? Porque quem mora em determinado bairro, à noite não pode visitar um parente ou amigo de outro bairro. Porque aqui quem manda não é o aqui em Itabuna, quem manda não é o 15º Batalhão da Polícia Militar no turno da noite, sobretudo. Quem manda aqui são raio A, raio B, DMP, e para agravar mais ainda, parece que o Comando Vermelho está acima dessas organizações que parece que tem aqui é um franchise do Comando Vermelho e do PCC. Mas aqui, além dessas três facções criminosas, o próprio Comando Vermelho já está entrando na cidade, que eu já estou vendo algumas pichações com o CV, que é a marca do Comando Vermelho, que é uma das organizações criminosas mais terrível, mais satânica que tem no Brasil. Quem está mandando é essa gente. É agente do crime, não é agente público, não é agente de segurança, é o agente do crime. E nós não podemos aceitar que uma cidade seja dominada por bandidos. Nós não podemos nunca concordar com a inércia do Estado perante essa situação. Nós precisamos que o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, do PT, tome para si a responsabilidade do que está acontecendo de insegurança nesta cidade. E na Bahia toda. Os bandidos estão roubando o carro do governador próximo da governadoria. Os bandidos estão assaltando o banco próximo da governadoria. Os bandidos estão amedrontando as pessoas no próprio centro administrativo da Bahia, que é tipo uma cidade do governo, né, onde ali operam todos os agentes públicos ligados ao comando, à cúpula do governo do Estado. Pois lá há uma insegurança. Se os bandidos não estão respeitando as cercanias do gabinete do governador, como é que a gente vai se sentir seguro em Itabuna, 450 quilômetros de distância? Então nós precisamos ter uma política mais contundente, mais áspera de combate ao crime. Nós precisamos da polícia na rua. Nós precisamos andar na cidade e ver que quem comanda ali é um posto policial, é uma viatura policial, é um agente Cosme Damião, é a Blitz. A gente tem que ter essa sensação de que a gente pode sim se deslocar independentemente do horário, independente da localidade, se é da periferia, se é do centro da cidade, mas a gente precisa desse conforto, dessa tranquilidade. E nós não estamos tendo. Nós precisamos ter uma cidade que seja atrativa para o empreendedor, ter segurança de que aquele vai montar o seu negócio, sem risco do seu empregado, que é técnico, às vezes gastou 2, 3 anos para qualificar o cidadão, que ele não vai ser assassinado num assalto, vítima de um latrocínio. Nós precisamos ter uma cidade com as pessoas tranquilas, casal indo para a praça, namorar, a família ir visitar o parente em outro bairro, as pessoas poderem se deslocar da sua residência para ir para uma festa, ainda que seja de paredão, sem o risco de ser espancado, assassinado, estuprado, roubado e assaltado. Nós precisamos de uma sensação de segurança, não temos. Nós não temos nem a sensação e nem a segurança. Nós não temos o Estado implantado no município de Itabuna, porque o Estado faliu nessa questão da segurança pública. O 15º Batalhão de Polícia Militar da Bahia tem mais de 1.600 agentes. Mas se você for, por exemplo, na Avenida Pionô Rebouças, ela passa, sai praticamente do centro da cidade, ali no final da Avenida Ilhéus, e vai até o Santo Inês. São, parece que 4 ou 5 quilômetros, alguma coisa. É uma avenida extensa.
você não vai ver 2 policiais. Em toda a extensão dessa avenida, é muito provável que você não vê 2, uma dupla, 2 policiais. Mas com certeza absoluta, só de boca de fumo deve ter umas 200. Assaltante transitando por ali deve ter uns 200. E aí, dentro dessa realidade dramática, está a vulnerabilidade popular. Porque por lá transitam trabalhadores, estudantes, pessoas que precisam daquela localidade para sobreviver. Mas como é que vai viver tranquilo num lugar sem a segurança? Sem a certeza de que vai para o trabalho, vai voltar para o trabalho, para a sua residência, sem o risco de um mal acontecendo em si. Nós não temos isso. Ninguém em Itabuna está seguro. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém. A qualquer momento pode acontecer uma tragédia. A qualquer momento pode acontecer um homicídio, um assalto, um roubo, um arrombamento de estabelecimento comercial e residencial, porque nós estamos ao Deus dará. Nem ao Deus dará, porque Deus só dá coisa boa. Nós estamos ao capeta dará. Porque as coisas estão assim nesse nível, nessa cidade. E o que mais é agravante nesta situação é que essa realidade não é só de Itabuna, é em todo lugar. Eu fui agora, não vou citar o distrito nem a cidade, que é para não haver um estigma. Eu fui recentemente a uma cidade vizinha aqui de Itabuna, e lá tem um povoadozinho, 600 pessoas no máximo morando lá, e lá o crime já manda. Eu achei um absurdo, porque lá eu fui orientado a tirar o capacete. Eu não podia transitar ali, pilotando a minha moto, de capacete. Olha que absurdo. Porque o Estado diz que eu tenho que usar capacete. O criminoso diz que eu não tenho que usar. E lá eu tinha que obedecer ao crime porque o Estado está ausente. Então essa é uma realidade dramática que permeia a Bahia toda, inclusive Salvador, inclusive na cercania da governadoria. Então, quando o Estado não tem segurança, quando o Estado tem o PCC, o Comando Vermelho, as facções criminosas mandando nas cercanias da governadoria, você vai esperar o quê para o resto da Bahia? É uma realidade dramática, extremamente preocupante. Quando o governador, agora recentemente o governador esteve em Itabuna, eu nunca vi tanta polícia. Ave Maria, polícia que não acabava mais. Em tudo quanto era esquina tinha polícia. Havia ali no acompanhamento da caravana do governador dezenas de viaturas, tanto da polícia militar, como da polícia civil, quanto da guarda municipal, porque o prefeito também estava inserido na comitiva do governador. E eu pensei comigo, mas rapaz, o governador devia morar em Itabuna. Itabuna deveria dar aqui, a comunidade deveria se juntar e comprar a maior mansão, a melhor mansão da Bahia e presentear o governador só para ele morar aqui. Porque talvez dessa forma o itabunense tivesse a tranquilidade de poder ir e vir sem o fantasma da violência, sem a presença dramática de a qualquer momento ter um bandido nos causando consequências ruins. Então é essa Bahia que a gente não sente no dia a dia, diferentemente da Bahia que a propaganda do governo anuncia. Porque quem assiste televisão, quem assiste tudo que passa nos veículos de comunicação, estranha. Estranha porque eles mostram a Bahia que efetivamente é fictícia. Quem não mora na Bahia, o sujeito que vê a propaganda do governo do estado baiano em outros estados ou em outros países, vai conjecturar de que isso aqui é um paraíso. Nós moramos no Éden. Nós somos melhores do que o Havaí, do que Miami, do que qualquer outro lugar que você possa imaginar ser paradisíaco. Mas quando você convive com a realidade, aí você vai ver que a borboleta voltou a ser largata. Você vai ver que a situação está tão complexa, mas tão difícil, tão dramática, que o baiano deveria ser condecorado como um sobrevivente. Todo baiano deveria ter uma carteira especial no país inteiro. Qualquer lugar que nós chegássemos, inclusive no Rio de Janeiro, que é uma referência de amedrontamento, porque parece que o Estado virou um estado de crime.
Governador ladrão, é polícia ladrana, é desembargador ladrão, só vê ladrão no Rio de Janeiro, é o que se conjectura, é o que se imagina. Pois muito bem, todo baiano no Rio de Janeiro deveria, ao apresentar uma carta, ser honrado, até bandido respeitar baiano, sabe? Até magistrado respeitar baiano, porque é um sobrevivente. O baiano é um sobrevivente no meio dessa tempestade de má revolta que é o governo do estado baiano, infelizmente. Nós vamos agora encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos que sempre nos prestigiam com audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.